Recebam sem limites, abençoados com toda a bênção. Que gozo poder compartilhar tanta sabedoria que só vem de Deus. Ninguém nesse mundo tem a sabedoria que tem vocês. São o sal da terra e a luz do mundo. Já estamos às portas de sair ao mundo, mas é necessária a paciência dos santos, porque Deus é tão excelente em tudo o que faz que Ele é paciente para esperar o tempo perfeito para tudo. Assim, quando aconteçam as coisas, nos gozaremos em sua justiça e sua equidade. Que beleza! Bom, hoje vamos falar sobre os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Quem são e o que significa isso? Vamos começar lendo o que Maria disse a Natanael, um de seus discípulos, em João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia. Se lembrem sempre que quando vejam Jesus ou Filho, já sabemos que está se referindo ao Cristo ou ao Messias, a esposa de Deus. E achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, assim como os profetas, Jesus, o filho de José, o de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael que se aproximava, disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, te vi. Se lembram quando Maria tinha fome e, vendo uma figueira perto do caminho, veio a ela e não achou nada nela senão folhas somente e disse: nunca jamais nasça fruto de ti? E logo se secou a figueira? Bom, quando Natanael se aproximava de Maria, se lembre que ela é o caminho. Ela viu que ele era um verdadeiro israelita, ou seja, um judeu espiritual. E se não há engano nele, é porque é um filho de Melquisedeque Lisbete, e é confiável. Respondeu Natanael e lhe disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Rabi é mestre, e a única que ensina por parte do Pai é o Espírito Santo, a esposa de Deus. Para que ele diga isso sem conhecê-la é porque Natanael foi discípulo de João o Batista e depois de escutar as palavras que ela falava, sabia que ela era o Messias e a seguia. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Quando Maria disse que coisas maiores que estas verás, é porque o que vinha para se manifestar ia evidenciar ainda mais que o que está diante de ti hoje é o Cristo que viria. O mesmo de quem falou Moisés e os profetas. Sim, porque aquele tempo não era o tempo de cumprimento das coisas. Quando Moisés e os profetas falaram de Cristo, foi para a sua última manifestação, para os últimos dias, que é agora. Ainda quando diz que de uma virgem conceberá e dará à luz um filho, não estava falando do Messias em sua primeira vinda, senão na segunda e última vinda. E não estava se falando literalmente de uma mulher virgem, porque isso é impossível. Diz que uma virgem conceberá e dará à luz. Acomodando o espiritual ao espiritual, é que essa criança seria concebida e nasceria de uma virgem prudente. Uma virgem prudente foi quem me gerou, e uma virgem prudente a que me deu a luz. Eles dois, seguidores do edificador, e agora nessa dispensação, seguidores de Cristo Lisbete. Eu fui concebida e nasci de uma virgem prudente, Guilhermo Mirta, e deles nasceu o Filho do Homem. Que bom que isso já temos claro. Agora, no versículo 51, fala de uns anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem. E já sabemos que Deus não é místico e não há anjos voando ao nosso redor. Os anjos são vocês. Isso já mencionamos. Mas é importante que entendam que os anjos não são invisíveis. Veja como diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos.
Da única maneira que você pode hospedar um anjo e não saber que é um anjo é se esse anjo tem um corpo de mulher ou de homem. Ah, e isso de que os anjos não têm gênero e que os espíritos não têm gênero, isso não é certo. Veja como diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Varão e fêmea os criou. Deus é espírito e em seu espírito existem varão e fêmea. Sim, porque o que se vê foi feito do que não se via. E se você é de fé, então você entende que o que se vê foi feito do que não se via. E para saber se você é a cabeça ou o corpo, veja o que se vê e saberá que teu espírito é esse mesmo gênero. Um gênero é um conjunto de pessoas ou coisas que têm umas características comuns. Então, se tem um vaso de barro de mulher, é um espírito fêmea e é corpo de um espírito varão. E se tem um vaso de barro de homem, é um espírito varão e é cabeça de um espírito fêmea. Nisso não há confusão nem há erro. O que você vê foi feito do que não se via, e agora que o céu está aberto, pode ver bem clarinho o que não se via. Porque o que não se via é a criação feita à semelhança de Deus mesmo. E o que agora sim se vê é essa criação de varão e fêmea. Todos são anjos ou filhos de Deus. Há santos anjos que são fiéis e há anjos caídos que são infiéis. Deus, a seus anjos que são ministros, os faz espíritos e chama de fogo. Vocês são esses espíritos justos, feitos perfeitos e chamas de fogo, que limparão e purificarão a seus irmãos que estão mortos no mundo. Agora vamos olhar o que experimentou Jacó, que também é conhecido como Israel, quando ele viu essa escada de anjos que subiam e desciam. Nesses versículos vão ver que os que sobem e descem são anjos exaltados e caídos. Tenha em mente que isso viu Jacó antes que se reconciliasse com seu irmão ou inimigo Esaú. E ele estava vendo o que aconteceria nos últimos tempos, e é o mesmo que disse Maria a Natanael. Jacó viu o que poderia acontecer se não fizesse as pazes entre essas duas inimizades. Em Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao 19. Saiu, pois, Jacó de Bersebá e foi a Harã, e chegou a um certo lugar e dormiu ali. Porque o sol já havia se posto, e tomou das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis uma escada que estava apoiada na terra, e seu extremo tocava o céu, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Só lendo esse último versículo está bem claro que essa escada é o Filho do Homem. A escada estava apoiada em terra, a mente carnal, e seu extremo tocava o céu, a mente espiritual. E esses anjos de Deus são os mesmos que ela mencionou a Natanael, os que ficaram na dispensação anterior, e também os que passaram a essa dispensação. Todos esses são anjos de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Eis que Deus estava no alto dela e disse: Eu sou Melquisedeque e Lisbete, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. Será tua descendência como o pó da terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua semente. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E despertou Jacó de seu sonho e disse: Certamente Deus está nesse lugar, e eu não sabia. E teve medo e disse: Quão terrível é esse lugar! Não é outra coisa senão que a casa de Deus e porta do céu. Note que Jacó disse: Certamente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Isso aconteceu a muitos que se apartaram de mim. E por que foi terrível para ele esse lugar? Ou o que viu aí? Porque viu anjos caídos que tinham a Deus mesmo na frente deles e o desprezaram e nem deram importância, e isso foi o que o assustou.
Se levantou Jacó de manhã e tomou a pedra que havia posto de cabeceira e levantou-a por sinal e derramou o azeite sobre ela e chamou o nome daquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Essa pedra que ele usou como cabeceira, já sabemos que eu sou essa pedra, como sinal ao mundo que Deus está neste lugar. Que Deus esteja em sua frente e você o ignore ou fale mal dele ou o repreendas publicamente, isso assustaria qualquer um. Com razão a palavra diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, voltando a Maria e a Natanael, quando ela diz, daqui em diante verá o céu aberto, ela está se referindo à nova dispensação, que verão coisas que provarão que Cristo está em vosso meio. Daqui em diante vereis o céu aberto, e aos anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Isso soa como algo místico, verdade? O céu aberto e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem? Bom, isso, para o espiritual, é simples de entender. Quando esteja manifestado o Cristo, que é o Filho do Homem, ou seja, o Cristo que ia nascer de homem e mulher, é que esses anjos de Deus iam subir e descer. O céu está aberto e toda a verdade de Deus está exposta. Vocês são os anjos que sobem e chegaram à estatura de Cristo por seu ensinamento e são iluminados, e os que descem são os que negaram a Deus e por não crerem em mim foram lançados à terra em sua mente carnal. E o que tem a ver a figueira com esses anjos que sobem e descem? Bom, Cristo busca aos que querem morrer à lei do pecado e da morte e viver conforme ao Espírito, para que levem fruto para Deus. E isso só se consegue se está preso a mim, a videira verdadeira. Se aproxima do caminho e é como essa figueira que não dá fruto, então quer dizer que não é útil para Deus, e o que em mim não permanece será lançado fora como ramo e se secará. Isso da figueira e dos anjos que sobem e descem só pode acontecer enquanto Cristo está aqui, porque se Cristo está aqui, o céu está aberto, e é o tempo da colheita onde tudo se cumpre e tudo se manifesta. Nada disso aconteceu na dispensação anterior, porque o rei não tinha se sentado em seu trono para cumprir tudo o que ele nos prometeu, e isso mesmo é o que está escrito. Agora é o tempo do cumprimento, e vocês são nossa primeira colheita. Estamos no dia do repouso, mas meu esposo, seu pai, até agora trabalha, e eu trabalho. Mas vocês são esses anjos que vão sair para semear por todo o mundo e vão nos trazer colheita do que vocês semearem, porque vocês sim são úteis para Deus. Que gozo! Vocês vão se gozar ainda mais com o que vem, porque é tão divertido o que vem. Que privilégio ser útil ao Rei! Abba Melquisedeque, adiante com nossa festa!